te chamei aqui para a gente falar desses anos todos, porque, além de tudo, você é a pessoa com quem eu mais compartilhei diferentes espaços de formação na vida. São tipo bom. Inclusive, a primeira vez que eu ouvi falar de Dulcina de Moraes foi pela voz da Cleide Diáconis, junto contigo. Incrível. Vamos falar. Fala aí de formação, fala dos seus lugares, do que sobrou no seu coração disso tudo. Você começou teatro no Célia Helena com 15 anos, quando a gente entrou, ou você começou antes? Eu comecei teatro na escola. Eu estudava no Logos, e aí, a partir da 5ª série, podia fazer teatro. O meu professor chamava Chuchu, Cláudio Sabadini, adorava fazer teatro. Fiz um Romeu e Julieta, engraçadíssimo. Eu era mãe da Julieta. Aí depois eu fiz com o Edilson Castanheira, que foi do vocacional, foi professor do vocacional depois. E eu comecei na Casa do Teatro, com 14 anos, antes de entrar no Célia. Porque eu também, eu fiz, antes de entrar no Célia, sei lá, quando eu tinha 10 anos, eu virei para os meus pais, chamei eles para reunir e falei, você é atriz, foi uma decisão assim, irrevogável. Eu acho que foi tão sério que eles entenderam que era sério, sabe? E minha mãe tinha trabalhado com a doutora Nise, né, da Silveira, no Rio. E aí ela me colocou no Vento Forte, porque o Ilo também tinha trabalhado com a doutora Nise. Então, a primeira experiência minha com teatro era um pouco diferente do que a gente teve no Célia, que era um pouco ritualístico, a gente tinha música, sabe? Tinha uma ciranda, era no meio de uma floresta. Então, eu tinha muito essa... Foi a minha primeira experiência, assim, em teatro, né? E aí, depois, no Célia, foi mesmo a primeira vez que a gente estudou, né? Era sério, né? A gente estudava toda tarde, né? Era uma coisa, tipo... Era uma... Depois 3, até dia, e aí a gente, outros horários, tinha que ensaiar, tinha que fazer seminário, tinha que fazer a cena para aula de corpo, de voz. E eu lembrei também que a gente entrou junta à tarde, a gente foi junta para a noite em algum momento, a gente voltou, a gente realmente teve trajetórias assim, sem combinar, não é porque a gente era melhores amigas gêmeas e vamos fazer tudo junto, né? Era tipo. Quando a gente decidiu fazer filosofia, não foi, acho que vou fazer filosofia. As duas já estavam prestando filosofia, não foi uma coisa meio assim a nossa vida? Sim, a gente não combinou, não tinha um planejamento, a gente se descobria, acho até que a gente descobriu meio fazendo vestibular que a gente ia prestar filosofia. Porque tem isso, eu e Sara, além da gente ter compartilhado várias escolas de teatro, ter fundado companhias que estão até hoje aí trabalhando, vamos passar por todos esses assuntos, a gente se graduou em filosofia ao mesmo tempo, prestou graduação juntas e estudava em colégios irmãos. Ao mesmo tempo que a gente fazia o Célia Helena, você estava na equipe e eu estava no Logos, que eram colégios próximos. Tanto é que eu tenho uma foto, eu encontrei uma foto nossa que é de teatro, mas de uma ação que a gente fez numa favela com 17 anos, com o Boulos, que era o nosso contemporâneo, né? Com a Martinha, Marta Kiss, o Alê da Alfaro, uma turma, né? Muito, hoje eu penso muito louca, mas a gente muito forte, assim, né? E a gente foi fazer uma ação, né? Numa favela, tem uma foto, mas não tinha a ver exatamente com a nossa formação. Mas acho que tudo isso, assim, eu muito privilegiado, porque a gente teve no Célia Helena, teve professores que participavam de grupos de teatro, então a gente via peças de coletivos, então a gente já tinha uma noção da importância do coletivo, né? A gente foi tendo essa noção durante o curso, e a gente teve depois a formação com a Cleide Diáconis, né, que não foi só uma peça que a gente fez com ela, a gente ficou um ano, todos os dias, com uma pessoa que era completamente obsessiva por teatro, que trazia
que nunca tinha dirigido, que nunca tinha, né? Então ela queria entregar o mundo pra gente, ela levava cartas da Cacilda, ela levava pedaços de roupa, ela mandava bilhetes, ela foi uma coisa muito forte, né? Que a gente viveu, né? Com a Cleide. E eu acho que mesmo depois, quando a gente se formou, enfim, acho que a gente pode passar por esses assuntos, mas depois você foi para o Antunes, aí eu fiquei um tempo nos Excelsior, né? A gente passou por lugares muito assim, fundamentais, assim, né? Eu acho que uma coisa que a gente tem em comum, que é muito rico, assim, não sei, da nossa época, e que nós duas em especial partilhamos, foi de ter mestres, de fato, mais velhos, não da geração imediatamente anterior, né? Mestres que traziam uma história imensa de diversas gerações. A Cleide, que era a história viva do teatro brasileiro desde o seu marco moderno, né, no TBC, irmã da atriz sempre considerada a maior atriz de todos os tempos, aí teve Antunes, teve Zé Celso, que são também, né, dois ícones. E mesmo na filosofia, quando a gente se graduou, acho que foi a última geração que teve contato com Marilena Chauí, que depois se aposentaram, como a Marilena Chauí, o Janotti. São pessoas que fizeram o seminário do Capital do Marx lá, não sei quando. Então, a gente pegou esses dinossauros do bem. A gente pegou os dinossauros e, ao mesmo tempo, a gente tinha uma coisa de uma arrogância do saber dessa época, né? A gente estudava muito, né? Eu lembro muito da gente, né? Nossa equipe, assim, nossa turma, assim, do CL, que a gente formou para... A gente estava muito no começo e a gente também achava que a gente sabia muito, né? Isso é muito louco, tá? Os grupos que a gente formou, a gente não ia achar que poderia, né? E hoje eu penso muito assim nesses mestres como, enfim, não acredito muito na genialidade de uma figura, né? Mas são meio que figuras que catalisavam momentos históricos, né? Gerações e eu acho que a gente atravessou por eles. E eu entendo a nossa formação assim na escola também entre a gente, né? A sua história específica, a sua específica, da Marta, as figuras específicas ali também são formadoras, né? Tanto é que a gente vai formar grupos com essas pessoas. Então, o lugar de escola, eu acho muito. Tem uma horizontalidade, tem uma verticalidade, né? Que foram com essas figuras e entre a gente, né? O que a gente ia trocando, né? É muito rico mesmo. Eu queria falar de uma coisa que eu acho que foi muito importante também na nossa formação, e aí já é um encontro com uma geração imediatamente anterior, que politização da categoria teatral total, que tinha uma geração anterior conduzindo o processo, e a gente funciona como uma geração que dá suporte, né, e continuidade, e aí vem outras, mas enfim, é isso, toda cena artística, de alguma forma, só pode se desenvolver se há um cenário de incentivo para isso, né, de fomento político, que foi conquistado com luta. Isso é um assunto que eu queria que você falasse. E aí depois entrar, talvez, no tablado de Arruado, 19, que a gente fundou juntas, e espaços de construção, festivais, que é outro lugar de formação, esses encontros, os que você foi depois nas suas peças solo, por onde você viajou. Vamos falando, é muito assunto, é muita coisa. É muita live. Fala do Domingos, eu sou fã do Domingos, meu, eu passo mal pelo Domingos. Domingos, muito, né? Também. Que foda isso tudo, né?
Mas eu tive no último encontro do Domingos com o Antunes, então você estava lá, porque eu pensei muito em você, e o papo deles era só teatro, assim, eu lembro muito do Domingos, esse papo, então vamos fazer essa digressão, esse último encontro do Domingos e do Antunes, que morreram no mesmo ano, e que foram mestres nossos particulares, nós dois, né? E o Domingos me ligou, ele falou, Sara, estou indo para São Paulo, eu preciso encontrar Antunes, o meu mestre. Porque o Domingos falava que assim, o Antunes estava no lado da balança e todos os outros diretores estavam na outra, e pendia para o Antunes. Era essa, ele falava isso. Então para ele o Antunes era o mestre, e eu tinha que promover esse... E Antunes foi ver a peça e os dois começaram a falar depois da peça. Mas o Domingos já estava com uma dificuldade de fala e o Antunes com dificuldade de ouvir. Então, o Antunes falava assim, Domingos, eu já não escuto mais, o Domingos, mas eu também já ninguém mais entende o que eu falo. E eles tentando falar do teatro, assim. E eles falavam, e ao mesmo tempo sabe, assim, reverenciava o outro, porque é uma vida inteira, é muita dedicação ao teatro. E eles os dois estavam com pesquisas em andamento, né? Então o Antunes tentava falar do francês e das coisas que ele estava pesquisando, e enquanto isso o Domingos também. Então eu acho que a gente presenciou, né, muito de perto vidas inteiras dedicadas, né? Assim como a Cleide, né? O percurso que a gente fez com a Cleide. Então aí a gente volta, eu acho que até a chegada da Cleide na nossa vida, enfim, a gente era uma descoberta dos autores, da gente, mas a Cleide ela trouxe essa questão da formação, porque é a formação dos atores brasileiros, tal qual a gente, né? Claro que não nasce ali, né? Claro que a gente sabe que, mas assim, essa Gene Rato, né? Esses mestres que eles tiveram, né? Toda a formação que eles passaram, de ser trancado numa sala e ficar ouvindo música clássica, lendo, estudando, isso que a Cleide falava, né? Dessa uma formação muito rigorosa. Eu acho que eu descobri um pouco ali com a Cleide, né? Nossa, que rigor, né? Que rigor. Eu fui muito. Eu tenho mestres muito tradicionais nesse tipo de rigor. A filosofia também era um rigor, e é uma coisa que eu sempre converso com os meus alunos, os meus estudantes. Eu falo, gente, eu fui formada por professores maravilhosos, mas professores de piano, muito autoritários. Né? Da barriguinha na perna do balé clássico. Então, conversem comigo e me orientem se eu estiver reproduzindo esse tipo de comportamento. Porque foi um comportamento que eu aprendi a louvar, porque veio de gente muito louvável, mas que eu não quero reproduzir, uma vez que estamos realmente procurando outro tipo de relação no mundo de hoje. Mas acho que isso foi uma questão para a gente também, muito rebelde, a gente sentiu um conflito de aceitar a autoridade, né? Então, era... Mas hoje eu reverencio muito e o percurso que a gente fez bonito, de reconciliação com ela, de ter entrado numa crise em algum momento do processo de trabalho, que ela também entrou por estar debutando no lugar de professora. Porque era muito em cima do texto, né? E ela era muito rigorosa com cada frase, né? Isso que você fala, assim, eu lembro muito de ela queria mostrar as cenas para Lígia Cortez que a gente estava fazendo, e ela falou assim, todas vão mostrar, menos a Sara. Você lembra disso? Eu tive essa sensação várias vezes na minha vida, assim, com diretores que me exigiam muito. Eu lembro de eu ensaiar de madrugada com meu pai, porque assim, era amanhã, era o dia de apresentar, então assim, era ano de vestibular nosso, né? Esse ano a gente estava estudando vestibular e Cleide. E eu ficava, sei lá, 3 horas estudando uma cena, mas cada frase. Eu lembro do meu pai falando, mas tá bom isso. Não, mas
matar, porque ela não vai deixar eu apresentar. E a Cleide, assim, lidava com a gente como atores do TBC, né? Não era, assim, estudantes do Celelena. Ela era uma dedicação plena, né? E éramos jovens, e, assim, muita mulher, né? Sempre a nossa história com muita mulher, né, Raíssa? Muita mulher. É uma mulherada sempre, e eu acho que foi... E era, assim, Tchekov, eram textos clássicos, né? E ao mesmo tempo era muita humanidade, né? Ela contava histórias pessoais da mãe, da formação dela, como para ela era assim, era comer e fazer teatro, como recebeu a primeira, né, a carteira da prostituta, e como isso foi depois o ator. Eu acho que a gente foi ganhando a dimensão da seriedade. Acho que a Cleide deu a dimensão para a gente da seriedade do que é tratar isso. E eu acho que isso é uma coisa, foi um marco, né? E aí a gente ficou em cartaz no TBC, né? E aí eu acho que a gente vai fazer filosofia. Acho que eu nunca conversei com você sobre isso, assim, por que você foi fazer filosofia? Mas eu tinha muita vontade, eu tinha muita certeza de que eu queria estudar EAD, que eu queria fazer uma formação de atriz mais prática. Mas eu queria ter uma formação assim de pensamento, né? Assim, de poder um pouco que a gente tinha, né, com a Cleide, que era que a gente no começo a gente não queria, não aceitava as ideias da Cleide, os textos, né? A gente era muito jovem, muito que eu acho que isso a gente não contou, e depois a gente aceitou tudo que ela trouxe para a gente, mas com a filosofia era um pouco continuar a ideia, assim, a fomentar um pouco as ideias que eu queria, o que eu queria escrever, né? Eu achava que a filosofia ia me dar isso. E, então eu tenho, a paralela ao teatro, eu tenho uma formação que assim que começa na filosofia e acaba no candomblé para mim, sabe? Tem um lugar do saber, assim, de uma busca de saber, uma busca de conhecimento, uma busca de transcendência ou espiritualidade, que tem a ver com teatro, mas que os cursos de teatro não, de alguma forma, não davam conta só. Então eu sinto que tem uma formação paralela também, nesse sentido. Mas nós duas, né, fomos para a filosofia. E eu lembro que eu não gostava muito dos trabalhos dos autores da ECA. Então eu não me via fazendo uma formação em teatro. E sentia que de alguma forma eu já tinha passado por aquilo e precisava de algum outro saber e queria que ele fosse propriamente acadêmico. Eu lembro que eu cogitei fazer cinema, que eu sempre gostei, que eu já gostava muito, mas eu tinha uma questão naquela época que eu não gostava do maquinário, não me sentia à vontade com tecnologia de nenhuma espécie. Olha lá o que o mundo virou, né? Eu não tenho mais essa chance, essa escolha. E aí eu quis fazer filosofia. A filosofia, ela entra para mim como é um início, assim, depois que eu me formo ali no Celelena, com a Cleide, e tem uma bifurcação, assim, de buscas, mas que eu acho que vão convergir para o teatro, de alguma forma, que é a filosofia. E aí eu fiz um estágio na Companhia do Latão, né, que foi uma coisa muito importante, que era uma companhia que eu admirava muito, muito ligada eu era muito fissurada no Brecht nessa época, estudava muito Brecht, e aquela companhia que ia para o MST, aqueles atores, e enfim, e aí a gente, depois desse estágio, a gente decide formar um grupo de teatro, né, Rá, que é o Tablado, que a gente começou a ensaiar, inclusive na casa da Petra Costa, e a gente começou a querer, eu sinto assim que os nossos dois grupos que a gente se forma é em busca de público, né, Rá? Assim, tanto o Histeria, que a gente coloca o público para dentro da sala, como o Tablado de Arruar, que você vai atrás do público, eu acho que responde um pouco a esse momento pré-fomento, que é um momento em que a gente ia para o teatro, não sei se você lembra disso, que a gente encontrava as mesmas pessoas no teatro.
A gente ia sábado numa peça, a gente encontrava, era um público reduzido. É difícil pensar isso em São Paulo, mas o público de São Paulo, na época da nossa formação, era um público reduzido. E esse público que a gente conhece hoje, ele é resultado da lei de fomento e de todas as leis de formação de público, né? Então, eu acho muito curioso a gente ter formado dois grupos que colocam o público para perto. Né? Completamente, era essa a nossa busca, né? Por ter público, por voltar a se conectar, pelo teatro ser uma coisa desejada de novo. Né? O teatro não era desejado. A gente ia em peças, era sempre 10 pessoas, e aí a gente começou a ficar muito assustado com isso, né? A gente tinha acabado de se formar, a gente sabia que a gente ia trabalhar com aquilo, era uma coisa meio sem volta, porque a gente tinha se dedicado muito, era muita... E aí eu e você, eu lembro que a gente estava na filosofia, para você ver como é importante esses lugares de formação, né, Rá? A gente estava na aula de filosofia, a gente decidiu ir para o CAC, viu que o Antônio Araújo, o Tó, e abriu um curso de grupos, né? Como que chama? Era o teatro colaborativo. Conta era a história que é engraçada, a fofoca. Qual? Eu não lembro. Você não lembra que a gente encontrou o Tó no corredor? Lembro. Fora, a gente não reconhecia ele, a gente não sabia qual era a cara dele. E aí a gente... Ele era muito famoso na época do livro do Jó, né? Era coisa assim. Sim, era um espetáculo que tinha saído fora dessa curva de desconexão do público, né? Teve essa geração imediatamente anterior à nossa, de teatro de grupo, que nos inspirou. E aí eu lembro que a gente, muito molecas, eu chego no Tó e falo, a gente está procurando o professor Antônio Araújo. Será que o senhor pode me informar? E aí ele gostou muito que a gente era atriz e tinha feito filosofia, né? Aí ele falou assim, vocês podem vir como atrizes para o curso. Eu lembro disso. E aí a gente entrou de penetras no curso. E era um curso para diretores do departamento de cênicas. Era um curso para diretores e o Lube tinha feito Latão comigo. Então eu lembro que na primeira aula, assim, eu lembro que o Lube já era uma figura que eu conhecia desse estágio do Latão. E a gente começou a formar o que ia nascer a histeria, né? A gente começou a estudar as mulheres. Um dramaturgo que você conhecia, que vinha também da oficina do Latão. Isso, Rafael. Rafael. Caiu, e aí a gente ficou como um grupo pirata, porque nem o diretor, não tinha dramaturgo, ninguém era oficialmente da disciplina. É verdade, a gente não era da disciplina, mas eu acho que a gente queria muito, né? E aí a gente começou a estudar o século XIX, e aí caiu, o Rafael trouxe esse livro da história das mulheres no Brasil. Primeiro a gente estava na questão das relações de trabalho no século XIX, que era uma questão que vinha direto do Latão. Aí a gente começou a questionar o papel da mulher nas relações de trabalho no século XIX. E aí foi isso, eu acho que fomos desenvolvendo, e eu gosto muito desse processo do toque, é um processo que eu levo para sempre, assim, que é você criava cenas e você tinha data para apresentar. Então você não tinha que apresentar a peça inteira, você tinha que apresentar uma cena, você tinha que apresentar 2 cenas, aquele grupo de diretores ia discutir aquela cena, eles iam participar da criação, né? Isso é muito rico, né, Rá? Porque você tem metas. Você sabe que o ano passado eu fui no do Sina dar um curso justamente. O ano passado, você lembra, né? Aquela vez que a gente se encontrou, que eu estava em cartaz com guerrilheiras no Brasília. E eu dei um curso sobre desenvolvimentos de projetos embrionários, que é sobre exatamente a dificuldade das pessoas de conseguirem desenvolver ideias que elas têm. Quero fazer um trabalho e nunca sai, né, o trabalho.
E eu acho que isso eu levei desse curso, assim, de conseguir um método para você estrear uma coisa, né? Você chama umas pessoas para ver o processo em formação. E eu acho que esse lugar também, esse curso trazia muito esse ator como criador, né? Esse ator que poderia propor, aí o diretor, a partir do que o ator propunha, ele ia fazer uma proposição, o autor escrevia, eram lugares muito definidos, mas que transitavam, né? Que misturavam, assim, os lugares de criação. Então, acho que esse curso foi meio fundamental para o resto, né? Acho que para o grupo. A gente queria, né, e o Tô trazia um embasamento científico para isso, sair de um contexto que vinha dos anos 80, de diretores muito fortes, né, de grupos centrais, conduzia todos os outros dentro daquela autoralidade. E a gente buscava essa construção mais coletiva de autoralidade e acho que conseguimos, com isso, frutos lindos de trabalho, né? Sem dúvida, um deles. E acho que hoje a gente possa olhar para a peça enfim, e ter complexificado a nossa visão da questão de gênero e de tudo. Mas a relação com o público que a peça conquistou, para mim, ainda é muito, muito importante. Acho que esses dois grupos, tanto o tablado, né, nesse momento que a gente fazia esse teatro de rua, como o histeria, fizeram a gente aprender a escutar, né, ter uma coisa de escuta, porque na rua você tem que ficar sempre alerta a tudo que vai acontecer, do improviso, e o histeria era um campo completamente aberto para o improviso. E eu acho que foi muito importante. Com esses dois grupos, a gente estreou juntas no Festival de Curitiba, né? Sim, uma maratona. Foi uma maratona, a gente tirando roupa e maquiagem de teatro de rua, indo para histeria, colocando roupas de época. Eu lembro muito da gente numa van, assim, atrás, fazendo isso. E foi um estouro, né? Tipo, histeria foi uma coisa assim, da noite pro dia era uma coisa, foi muito, muito forte, né? O que aconteceu, assim, de mídia e de aceitação e acho que de interpretação, né? A gente começou a viajar muito com a peça, né, Rá? E eu acho que a gente aprendeu muito fazendo a peça, né? Acho que a gente aprendeu muito, foi um lugar, assim, de muito passou por muita coisa. Acho que a gente conseguiu, com histeria, juntar um pouco acho que condensou um pouco a formação, tanto o desejo de fazer algo novo, de encontrar o público, de criar outra linguagem, como também saber falar um texto, né? Todas aquelas bases que a Cleide dava pra gente. Não, é que eu estava aqui pensando na questão dos espaços de formação. E quando a gente começa a viajar com histeria, a gente vai sendo apresentado também a uma série de festivais em que a gente encontra uma série de outros grupos que foram referências muito fortes para a gente, né? E voltando a falar das gerações fundamentais, a gente tem o privilégio de ter um curso com a Fernanda Montenegro sobre leitura dramática. Você A gente foi para Portugal antes ou depois? Como que foi mesmo isso? A gente foi convidada pela Carmen, né? Que é a Carmen, que é o braço direito da Fernandona, viu a peça em São Paulo e a gente. E aí ela contou que a Fernanda e o Fernando Torres iriam para São João do Meriti, no Sesc São João do Meriti, dar um curso de leitura dramática e que ela queria convidar o nosso grupo para fazer esse curso junto com outras pessoas inscritas no curso. O ponto final, eu sempre lembro do ponto final.
as duas falando, não canta no final da frase, ponto final, que era uma coisa que o Antunes também trazia. Essa possibilidade de ter estudado com ela foi muito especial, porque também foi, acho que, uma experiência única da Fernanda como professora, né? Foi um projeto que ela atendia as diferentes regiões, e no Sudeste ela ia fazer no Rio de Janeiro, e sempre era junto a comunidades mais vulneráveis, mas para atender mais gente, eles começaram a abrir essa inscrição, a Carmen, para outros grupos. Então, se ia acontecer no Rio de Janeiro, convidava um grupo de São Paulo. Se ia acontecer, sei lá, no Amazonas, convidava um grupo do Pará. Mas meio que se abriu essa exceção, né? E também foi uma coisa. E ela queria muito ouvir, né? Sim, queria muito ouvir. Era igual a Cleide, a gente encontra uma figura dessa como a gente encontrou a Cleide, assim, uma vontade mesmo de troca, né? Ela não precisava daquele curso, ela queria dar aquele curso, então ela realmente estava ali. E tem essa curiosidade, ao mesmo tempo que a gente conhece o mundo com o teatro, lugares mais nobres, né? Como grandes capitais europeias, eu conheci também a cidade de São Paulo, né? Eu fui para todas as periferias com o teatro. Né? Mesmo em Brasília, eu só fui conhecer as cidades satélites apresentando peça. A gente é da primeira turma, e a gente também foi a primeira turma, né? Isso a gente esqueceu de contar, porque é muita coisa que a gente viveu mesmo junto, mas de professores nem era professores, né? Desses agentes vocacionais, né? Do vocacional, que é um projeto muito importante, que perdurou, né? Eu acho que esse lugar do Celso, esse momento que a gente viveu de pós-formação, né? Que foi a gente chegou no mundo de trabalho, o mundo se abriu, a gente acompanhou a luta, né? A gente foi em alguns encontros no Teatro Oficina em que as pessoas, né, os grupos estavam discutindo exatamente o que a gente queria. A gente participou dos encontros da lei de fomento, a gente estava lá, né, na primeira lei, a gente participou do formação de público, que era a gente fez o Histeria de terça a domingo durante um ano. Então, tudo que a Cleide falava, né, dessa coisa, nós fazíamos de terça a domingo, que pra gente, quando a gente escutava isso, era impossível. A gente viveu. E com pessoas que nunca tinham ido pro teatro, né? Isso marcou, assim, eu sempre, todo projeto que eu faço e que eu quero, eu tenho esse lugar, assim, meu de formação, que não é mais esse lugar, eu estou formando o público, mas é realmente de encontro com... Eu não tenho a minha formação veio junto com isso, assim, esse desejo de fazer para uma elite X de São Paulo que pode pagar o teatro, né? Eu acho que tem tanto o tablado de Arruar como essas experiências com histeria me deram muito isso. Eu vi uma coisa muito linda da Maria Thaís, numa dessas lives, desses encontros que eu estou participando de cursos, né, nessa quarentena, dela falando sobre os mestres e sobre as nossas também deformações, assim. E aí eu escutando ela falar, né, que ela nega um pouco essa ideia dos mestres só dentro da universidade, que ela acha que a gente tem que fazer né, tem que ir em outros lugares, tem que entender os entornos, olhar para a nossa cultura, do negro fugido, do próprio candomblé, né, para a gente se reformar, né? Tá muito no comecinho isso, né? Esse encontro com outro público, tanto a gente como professor, como a gente como atriz, né? E eu acho que isso é muito fundamental. O Vitor aqui falou para mim que ele assistiu Segunda Chamada e Todas as Mulheres do Mundo, né? Que são trabalhos que eu fiz na televisão. Que o ano passado, pela primeira vez, eu fiz
quer dizer, eu já tinha participações, mas eu fiz mesmo séries inteiras na televisão. Fala disso pra gente. E eu acho muito legal, assim, voltando aqui para trás, né? Porque são dois trabalhos. Primeiro que são dois trabalhos que tem muito a ver comigo. Um é sobre escola pública, escola de ensino para formação de adulto, ensino público, que foi muito foda. Uma questão, né, Sara? Antes de você entrar propriamente nas duas séries. Falando em formação, na nossa formação, vinda dessas gerações todas, houve uma transmissão de um certo preconceito contra a televisão que eu acho que nos marcou muito, né? Muito uma resistência à televisão. A gente vem desses coletivos muito fortes, né? Dessa ideia de coletivo e tal, mas que ainda, eu acho que ainda são falhos, né? Essa ideia que você lembrou do Thor, né? Pensando nesses coletivos que não tem o diretor como gênio, eram todos iguais e tal, mas os nossos prêmios que a gente recebia coletivamente iam todos para casa do diretor. Eu acho que tem ainda, a gente ainda está lutando. Eu acho que essa nova geração vai vir com mais força, né? Com todas essas nossas lutas e nossas consciências expandidas, que eu acho que isso não tem a ver com a nossa experiência específica. Eu acho que é uma questão geracional mesmo, né? E eu acho que esse entendimento de coletivo, de criar coletivamente, ele não se dá só dentro de um grupo de teatro, né, Rafa? Você, sei lá, no Dulcina, imagino que é, né, a vida inteira a gente vai lidar com coletivos, né? A vida inteira a gente vai trabalhar com coletivos. E essas experiências que eu tive na televisão foram riquíssimas, né? Você vê, na televisão foi a primeira vez que eu trabalhei com uma atriz trans, que é a Lin, da Quebrada. Foi na televisão, a televisão que me deu essa oportunidade e que foi fundamental, assim. É uma pessoa que eu sigo porque ela continua me transformando com os posicionamentos, com a fala, com a presença. Então, foi muito rico, por exemplo, fazer o Segunda Chamada. Porque eu voltei para as escolas, eu voltei para as escolas da periferia, eu voltei a fazer estudo de campo na periferia, eu fazia uma evangélica, então eu lidei com todos esses preconceitos, assim, e lidei com os nossos trabalhos com a mesma seriedade com os nossos trabalhos de teatro, assim, de imersão profunda, de pensar que que meu corpo ia ser atravessado por alguma experiência, assim, foi muito bonito. E o Segunda Chamada, e o Todas as Mulheres do Mundo é uma série em cima da obra do Domingos, que foi um mestre também para mim, que eu quando eu saí do grupo, né, depois de 8 anos de grupo, que eu fui para o Rio de Janeiro, eu amava o Domingos e a gente ficou muito amigos, né? Então eu fui assistente dele numa peça, a gente fez um filme juntos. E aí fazer uma série sobre o universo dele foi muito rico, assim, era como se eu pudesse continuar conversando com ele. E que você encontra uma série de parceiros, né, uma série de colegas de cena que também são todos oriundos de uma formação teatral, né? A Marta, o Matheus, enfim. Sim. Todos ali, o Segunda, né, exatamente, todas as mulheres do mundo. Acho que o Segunda Chamada também tem uma característica assim. Muita gente de teatro, né, Georgette, enfim, e no Todas as Mulheres do Mundo também. Trabalhei com a Yara, que foi a Yara de Novaes, que é uma diretora que eu trabalhei recentemente, mas que também é atriz. Todo mundo transitando nesses universos, assim, né, porque é isso, né, Rai? Eu acho que é muita gente, essa coisa eu acho que os trabalhos, eu acho que realmente a televisão pode
se você quiser só isso, e se você ficar só atrás disso, realmente ela pode limitar o trabalho do ator. Eu acho que na nossa formação eles falavam muito disso para a gente não ficar refém e não virar, sei lá, uma carne no açougue, né? Eu nunca quis ser uma atriz carne no açougue, que tem que ficar lá bonita para alguém me escolher. Eu acho que esse lugar é muito diferente, como a gente se coloca, né, no mercado, como a gente se coloca no campo de criação, né, de criação de subjetivo, né? Porque eu acho que os atores, a gente é muito, né, fala-se, acho que é muito subjugado o lugar do ator, né? Mesmo, eu sei a Martinha, né? Eu não sei se ela tá aqui, mas a Marta fala muito isso, que quando ela virou diretora, que ela começou a ser ouvida, ela sentiu que começou a ser ouvida com mais respeito. Você sente isso, assim, em algum lugar, assim, no Cine, da sua posição? Completamente. Completamente. Todo mundo tem um pensamento, né? Acredita-se que a gente, em algum lugar, está ainda marcado, que não pensa, não cria. Demais, demais. Eu acho que assim, ainda no teatro, a partir do momento que estreia, o ator começa a ser soberano, né? No cinema tem uma coisa mais explícita de subjugamento e mais radical da posição do diretor, né? De domínio. São todas questões, né? De relações de trabalho. E a gente sempre procurou pensar tudo isso no campo da arte, mas pensar socialmente também, né? A gente faz arte para pensar política. Sei lá, eu acho que a gente vai transitar, a gente é capaz de transitar, né, em lugares, né? Sei lá, a gente pode ser professora, pode escrever, a gente está tentando criar, acho que desde que a gente começou, e eu acho que essa nossa tocar num campo de subjetividade de épocas, né? Acho que a gente tentando escrever obras ou fomentar possibilidades para que essas obras sejam escritas e encontrar novos públicos, assim. E eu vejo, assim, e eu sinto muito isso ainda, cara, é muito louco, assim, porque a gente tá 20 anos, a jovem atriz Sara Antunes. O lugar da direção é um lugar realmente de maior respeito, mas eu acho que quem é mordido pelo bicho da atuação e faz disso a sua pesquisa, tem esse prazer de um envolvimento extremo, né? De sacrifício. É uma coisa, inclusive, que eu discuto nesse espetáculo sobre a Dulcina. Uma coisa que me fez me aproximar dessa figura da Dulcina. Por que o ator está sempre nesse lugar do sacrifício? Do tamanho imenso, da desmedida, da entrega. Porque foi um legado que esses mestres me passaram. E você acha que é um legado bom? Como que você vê isso? Eu vejo como a dor e a delícia, né? Eu vejo como a dor e a delícia. Eu sou bem mais marxista que os meus mestres, no sentido de entender que as coisas funcionam como consequência da economia, no fim das contas, como relações de classe, isso está em todo lugar. E que a gente tem que cuidar disso nas relações humanas. Mas, ao mesmo tempo, tem essa dimensão ritualística do teatro, que, para mim, é importante na constituição do saber humano, né, que eu não desconsidero de jeito nenhum, de um conhecimento mais simbólico, de um conhecimento mais afetivo, mais teatral. Eu tive, depois que eu saí do Grupo 19, né, depois de 8 anos, eu fui para o Rio, né, e antes de ficar mais próxima do Domingos, eu fui dirigida pelo Amir, ao mesmo tempo que ele tem um pensamento que era menos com referências europeias, né, a referência do Amir é toda... Ele falava, vocês têm que jogar como quem joga futebol, tem que saber, né? Você tem que estar no palco, sabendo onde está o outro, essa dança. Ele trazia muito essa referência, a referência do candomblé, do ator que se deixa receber essas vibrações.
ele trazia todas essas referências, mas ainda com esse rigor que a gente teve, né, com a Cleide. E eu lembro do Amir uma vez, ele tem rompantes, ele já teve rompantes, assim, e ele tacou um sapato, assim, era uma peça muito forte, ele tacou um sapato, assim, na minha direção, que era para eu acordar, que era para eu estar vivo. E nesse dia, eu pensei, cara, por que eu escolhi isso? Por que a gente escolhe? Aliás, assim, o porquê dessa escolha, e por que a gente tem que passar por isso, assim. E ele foi fundamental. Bom, pessoal, a live do YouTube, do Instagram, do Teatro da Madrugada acabou. Tivemos uns pequenos travamentos agora no final, sinto muito por isso. Mas continue acompanhando os teatros, as sessões de teatro da madrugada. Muito obrigado pela presença, quem estava no Instagram, quem estava aqui no YouTube. E nos vemos de novo lá. Até mais!